Antes acreditava-se que o universo era estático e eterno. Hoje sabemos que o universo está se expandindo e mais. É uma expansão acelerada. Também sabemos qual é a idade do universo. Mas como a gente sabe de tudo isso, sendo que não é algo que a gente pode alcançar fisicamente, como por exemplo datar uma rocha ou um fóssil? Graças a Hubble e Humason foi possível alcançar essas respostas. Oi gente, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL e nesse vídeo eu vou falar sobre a lei de Hubble e a expansão do universo. Você já deve ter percebido que quando uma ambulância se afasta de você, a sirene tem um som mais grave, tendo uma frequência menor. E quando ela se aproxima de você, ela tem um som mais agudo, tendo uma frequência maior. Esse fenômeno é chamado de efeito Doppler. Ele é definido como a mudança na frequência percebida devido ao movimento relativo entre a fonte, que seria a ambulância, e o observador, que seria você. O som é apenas um exemplo. Todos os tipos de ondas estão sujeitas ao efeito Doppler. O caso que nos interessa para esse vídeo é a luz. Para a luz, o efeito é perceptível em corpos com velocidades extremamente altas. Estamos falando do movimento de estrelas e galáxias. Todo o corpo é composto por um espectro de luz. A luz branca é composta por diversas frequências de ondas, e quando ela é decomposta, essas ondas podem ser observadas em um arco-íris. Aí, ao analisar estrelas ou galáxias, quando a luz branca atravessa algum gás componente deles, o composto químico que está ali absorve comprimentos específicos de ondas, deixando buracos no arco-íris que chega aqui na Terra. E cada composto absorve comprimentos específicos de ondas, e assim a gente sabe a composição de corpos que estão muito distantes de nós. Se, por exemplo, uma estrela estiver se movendo em relação a nós, através do espectro vemos uma mudança no comprimento de onda e na frequência de onda. Caso essa estrela esteja se afastando, observamos um desvio para o vermelho, ou redshift, e o comprimento de onda fica maior. Caso essa estrela esteja se aproximando, vemos um desvio para o azul, ou blue shift, e o comprimento de onda fica menor. No início do século XX, todos os cientistas acreditavam que o universo era estático e eterno, ou seja, o espaço não se expande nem se contrai. Mas a termodinâmica fez com que alguns cientistas recusassem a teoria do universo estático, utilizando o conceito de entropia. Basicamente, entropia é uma grandeza física usada para medir o grau de desordem de um sistema. A segunda lei da termodinâmica diz que para qualquer sistema isolado e em equilíbrio térmico, ou seja, que não realiza troca de calor, a entropia deve sempre permanecer constante ou aumentar. Só que com isso seria impossível eu e você existirmos. Se o universo fosse infinitamente velho e com sua entropia aumentando, teríamos atingido o equilíbrio térmico, as trocas de calor teriam cessado e o universo inteiro pararia de funcionar. Por conta disso, cientistas começaram a procurar formas de dar outra explicação para a existência e tempo de vida do universo. E foi procurando explicações para isso que entra Hubble. Edwin Hubble provou a existência de nebulosas extragalácticas constituídas por sistemas estelares independentes e mostrou que várias delas eram semelhantes à Via Láctea. Assim, elas passaram a ser chamadas de galáxias. Depois dessa descoberta, pesquisou a estrutura das galáxias e as classificou pelo formato, como espiral, irregular ou elíptica. Depois disso, eu começaria a estudar as distâncias que essas galáxias se encontravam da Via Láctea e suas velocidades no espaço. Usando o efeito Doppler, como eu disse antes, cientistas perceberam que o deslocamento do espectro para o vermelho indicava velocidades de afastamento. Uma relação muito importante para observar isso é a relação período-luminosidade, que é uma técnica desenvolvida por Henrietta Levy, que consiste numa relação entre o período de variação da luz e a luminosidade média absoluta das estrelas variáveis do tipo Cefeida. Através dessa relação é possível determinar a distância que uma estrela se encontra. Foi através desse método que Hubble determinou a distância das galáxias e descobriu que quase todas elas apresentavam um desvio espectral para o vermelho, ou seja, quase todas elas estavam se afastando de nós. Hubble e Humason compararam a distância das galáxias com as suas velocidades de afastamento e verificaram que quanto mais distante, maior era a velocidade de afastamento, ou seja, o universo está se expandindo e é uma expansão acelerada.
Plotando os dados em um gráfico de velocidade em função da distância, Hubble encontrou que os pontos se distribuíam ao longo de uma linha reta. Através desse gráfico, Hubble obteve uma constante de proporcionalidade, que é chamada de constante de Hubble. Em 1929, Hubble publicou a sua descoberta, que ficou conhecida como Lei de Hubble. A Lei de Hubble pode ser representada pela expressão V igual a H0 vezes D, onde V é a velocidade de recessão da galáxia medida pelo seu redshift, D é a distância da galáxia e H0 a constante de Hubble. A constante de Hubble H0 representa a taxa com a qual o universo está se expandindo. Um exemplo bastante conhecido para entender o afastamento de galáxias com velocidades proporcional à distância é comparando com o que acontece em um bolo com gotas de chocolate no forno. Em um bolo com gotas de chocolate no forno, todas as gotas se afastam uma das outras, mas elas não se movem dentro do bolo, e sim o espaço entre elas que aumenta. Da mesma forma, a expansão do universo não é uma expansão das galáxias no espaço, mas sim a expansão do próprio espaço entre elas. A expansão do universo prova que em algum momento ele estava concentrado em um único ponto. Então, a lei de Hubble é uma das maiores evidências do Big Bang. E através da lei de Hubble conseguimos estimar a idade do universo, 13,7 bilhões de anos. E pensar que tudo isso foi possível usando o mesmo efeito que faz a gente perceber o som da sirene de uma ambulância mais grave ou mais agudo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários que se for possível eu trago. Vou deixar minhas redes sociais na descrição para você poder acompanhar quando vai ter vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui.